Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar como que se pega a H. pylori. Será que ela pode ser transmitida, por exemplo, de uma pessoa para outra? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeira coisa, H. pylori quer dizer Helicobacter pylori, tá? Que é uma infecção. A H. pylori é uma bactéria que infecta o estômago do ser humano, basicamente. É o reservatório da H. pylori é o estômago das pessoas, tá? Ela vive basicamente nesse local que tem um pH bem ácido, é adequado para ela se desenvolver. Então, o estômago acaba sendo um reservatório desse tipo de bactéria. É uma das infecções, então, mais comuns que o ser humano pode ter, entre qualquer outra infecção aí que você possa imaginar. Em algumas populações, normalmente população, por exemplo, rural, população em desenvolvimento, cerca de 80% das pessoas pode ter a Helicobacter pylori no estômago, tá? Claro que nesses casos tem uma característica aí de condição socioeconômica, condição, por exemplo, higiênico-sanitária, educação, entre outras coisas que estão envolvidas aí. Porque em populações mais desenvolvidas, as porcentagens são menores, chegando a 20, 30, 40%. Mas, em média, a população mundial, 50% da população mundial, tem ou já teve contato direto aí com essa bactéria e normalmente tem essa bactéria no estômago. Então é muito comum, tudo bem? É uma das infecções mais comuns, como a gente citou aqui para você, principalmente em ambientes mais em desenvolvimento, rurais, etc, tá? Normalmente, o contato que você tem, que todo mundo tem basicamente com H. pylori, já se inicia na infância. Então, é uma bactéria normalmente que é adquirida na infância e que pode persistir aí no organismo, no estômago, por toda a vida, e ela vai vivendo lá meio que em harmonia, né? Por enquanto, né? Na maior parte das vezes, ela não traz problemas muito graves para o ser humano. E aí você não tem, obviamente, sintomas. Você passa batido esse tipo de infecção e acaba não tendo problemas muito graves, tudo bem? Então, é uma infecção que a gente diz assintomática na maior parte das pessoas, tudo bem? Mas em algumas pessoas, elas podem, essa bactéria, ela pode levar ao aparecimento de alguns sintomas, aí a gente vai citar alguns, tem outros, vários tipos, tá? Que a gente até comentou em outros vídeos, mas, por exemplo, náusea, ânsia, vômito, perda de peso, sensação de dor, queimação, refluxo gastroesofágico, tá? Regurgitação de alimento, perda de apetite, emagrecimento em excesso, sensação de estômago cheio o tempo todo. Normalmente, essa dor que acontece, essa azia e tudo mais, está diretamente relacionado com a ingestão de alimento, porque, basicamente, né, quando a gente ingere o alimento, o nosso estômago entende que esse alimento ele precisa ser digerido e começa a liberar mais suco gástrico. Esse suco gástrico vai atuar lá no nosso estômago, que está desprotegido, está né, com menos muco e com processo inflamatório, pela presença da própria bactéria, e vai lesionando ainda mais. Então, pode, por exemplo, levar ao desenvolvimento de uma gastrite, de uma úlcera, e isso sendo constante, essa gastrite, úlcera, etc., sendo constante, pode levar, em alguns casos, em alguns pacientes que têm tendência familiar e vários outros motivos aí, ao aparecimento, por exemplo, de aumento de chance de câncer gástrico, câncer de estômago, né? E ainda aparecimento de alguns tipos de linfoma específicos, tá? Então, existem algumas complicações da própria presença da H. pylori no estômago desses pacientes. Então, é por isso que é muito importante já buscar o tratamento, fazer exames e tudo mais que a gente vai conversar ao longo desse vídeo, né? Então, gastrite, úlcera péptica é um dos sintomas e complicações que podem aparecer, câncer estomacal, linfoma, entre outros tipos. Tudo bem? Legal. Agora, o foco do vídeo, na verdade, é a transmissão. Então, a gente vai falar mais sobre essas vias de transmissão aqui. Ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra? Pode sim, tá? Apesar da via de transmissão não ser completamente compreendida, sabe-se que existem transmissões aí, oral, fecal oral, entre outros tipos aí, tá? Que a gente vai comentar ao longo desse vídeo. Então, novas infecções, que a gente chama aí de transmissão direta entre humanos, ou contaminação ambiental, podem acontecer o tempo todo, tá? Essas novas infecções aí, que é passar de uma pessoa para outra, por exemplo, através de água contaminada, alimento contaminado, tá? Da própria mão da pessoa que esteja contaminada, da regurgitação de um alimento, por exemplo, e aí a criança
por exemplo, pode pegar o alimento da boca da mãe, tá? Então, existem inúmeras possibilidades aqui. Então, quando a transmissão ocorre de uma pessoa para outra, ela costuma ser dividida aí basicamente em duas categorias. A transmissão que a gente diz vertical, que é dentro da mesma família, tá? Normalmente da mãe para o filho, que tem uma conexão muito maior, uma proximidade aí muito maior, tá? Mas pode ser do pai, dos outros irmãos também. E ainda existe o tipo de transmissão que a gente diz que é horizontal, que é basicamente de uma pessoa não da própria família, né? Uma pessoa qualquer aí, por exemplo, que ela tem contato, por exemplo, na creche, em asilo, seja lá onde for, né? Ou, por exemplo, pessoas que mexem com os alimentos. Então, é uma transmissão que a gente diz horizontal, ou ainda do próprio ambiente, da própria água, por exemplo, dos alimentos e tudo mais que eu citei aqui para você nesse vídeo, tá? Então, normalmente, quando a gente tem essa transmissão aí de pessoa a pessoa, a gente tem algumas subdivisões, que a gente tem, normalmente, a transmissão que a gente diz gastro-oral, que normalmente acontece, então, no início da vida. Então, por exemplo, o vômito de muco, que a criança pode ter, por exemplo, então pode contaminar a boca, entre outras partes do organismo dessa pessoa. A transmissão que a gente diz oral, que é através da saliva, então, por exemplo, uma regurgitação, ou o próprio vômito que a gente citou aqui, na transmissão gastro-oral, por exemplo, também pode levar a esse tipo de contaminação e a uma nova infecção. Então, normalmente, secreções orais da mãe que pode transmitir para o bebê. E ainda tem o tipo de transmissão que a gente diz fecal-oral, ou seja, as más condições de higiene, basicamente. Então, mão suja, a pessoa foi ao banheiro, por exemplo, e não lavou as mãos adequadamente. Ou lavou a mão, aí foi lá e colocou a mão na porta que estava contaminada, por exemplo, com Helicobacter pylori. Então, na hora que ela faz isso, encosta ali, ela vai, pega um alimento, por exemplo, ou encosta num talher, qualquer coisa, né? Ou vai preparar uma refeição. Na hora que ela preparar essa refeição, ela encosta naquele alimento e a outra pessoa vai comer, e aí transmitindo, né? Seguindo nessa cadeia de transmissão aí da bactéria para uma outra pessoa, que é chamada de transmissão fecal oral, por exemplo, que está mais relacionado com má condição de higiene e ainda a própria contaminação do ambiente, né? Na hora que contamina a água, alimento e tudo mais, seja pela contaminação direta da mão aí da pessoa que não se higienizou adequadamente, ou ainda contaminação por água de esgoto e tudo mais, pode levar à contaminação de outras pessoas. Tudo bem? Então, por exemplo, você entrar ali num rio que não tem um tratamento adequado, que às vezes tem descarte de material, que às vezes tem lixo, que tem o próprio esgoto indo para aquele local, existe uma grande chance de você se contaminar, por exemplo, com H. pylori. Aqui a gente está citando uma delas, né? Mas tem outras bactérias, por exemplo, Salmonella, Shigella, entre outros tipos de Escherichia coli, e aí tem protozoários, parasitas, mais um monte de coisa. Obviamente, você não deveria entrar numa água de procedência desconhecida, nem ingerir, né? Água de procedência desconhecida, que não seja água tratada e tudo mais, que pode levar a esses tipos de contaminação. Então, sim, H. pylori também pode ser passado dessa maneira, tá? E aí, resumindo, né? O que você pode sentir, por exemplo? Alterações estomacais, por exemplo, como náusea, vômito, enjoo e etc., que a gente citou aí anteriormente para você, perda de apetite, sensação de queimação e etc. Sentindo isso, obviamente, o que você deve fazer? Você deve procurar a ajuda de um especialista. Ele vai analisar os casos, tá? Que você tem aí, se é constante, se é crônico, se faz muito tempo, se faz pouco tempo, se é quando você ingere um tipo de alimento, se foi quando você viajou. Então, tem todo um procedimento aí que o médico faz para analisar os casos especificamente, descartar vírus, descartar protozoário, descartar parasitas de uma maneira geral e focar mais aí, por exemplo, na busca de Helicobacter pylori, tá? Com base nos sintomas, então, com base no exame físico. E além disso, o que o médico vai solicitar? Muito provavelmente, exames específicos se ele tem essa sintomatologia, ele está desconfiando que seja, por exemplo, uma infecção por H. pylori e o paciente tem gastrite aí crônica. Então, ele vai solicitar alguns exames como uma endoscopia, biópsia, teste da urease, teste da ureia respiratório da ureia, entre outros tipos de testes aí, os exames que podem ser solicitados, tá? Ah, professor, confirmou, então, a presença de Helicobacter pylori. Tem os sintomas, tudo aí diz que essa bactéria está trazendo problema. O que o médico vai fazer?
é muito provável que ele leve, então, à prescrição de medicamentos antimicrobianos, que a gente diz que são os antibióticos, de uma maneira resumida, tá? Eu não vou entrar no mérito quais são, mas antibiótico, medicamentos para reduzir a acidez estomacal e aumentar a proteção do estômago, como, por exemplo, inibidores da bomba de prótons, antagonistas estaminérgicos da histamina, H2 lá, que a gente diz, por exemplo, os próprios antiácidos aí, por exemplo, podem ser prescritos, tá? E também mudanças aí no hábito de higiene, hábito de vida, hábitos alimentares, diminuir a ingestão de, sei lá, de álcool, diminuir estresse, que tudo isso promove também gastrite, que a gente ainda vai conversar em outros vídeos aí, tudo bem? Mas provavelmente é isso aqui que ele vai iniciar se ele detectou H. pylori, que é uma das principais causas aí de gastrite que a gente já sabe. Beleza? Se você gostou do vídeo, clica aqui em curtir e deixa seu comentário, porque ele é muito importante para eu saber se você gostou, tá? E claro, para o YouTube também entender que tem movimentação aqui nesse vídeo, que é um vídeo bom para outras pessoas assistirem. Claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Para você receber os próximos vídeos. Tem mais vídeo ainda sobre H. pylori, gastrite, entre outros assuntos aqui que eu tenho certeza que você vai querer assistir. Então se inscreve aqui e ativa as notificações, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.